Boa noite, pessoal. Feliz ano novo para todo mundo. É uma alegria estarmos novamente aqui reunidos na Escola Urântia para mais essa aula de estudo e reflexão. Hoje a gente tem a presença da nossa amiga e facilitadora Estela, que com carinho apresentou uma aula bem bacana para a gente e que é sobre o documento 162 na festa de tabernáculos. Essa festa era uma festa bastante alegre para os judeus, diferente de outras, né? E ela celebrava a colheita. E ela contava com a presença de inúmeras pessoas do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro conhecido naquela época. E Jesus viu nisso uma oportunidade, né, para proclamar publicamente o Evangelho. Então, vamos ver o que que a Estela tem para contar para a gente aprender um pouquinho mais, tá bom? Stella, é com você. Boa noite, obrigada pelo convite e bem-vindo todos, né, a 2026. Vamos lá, então. Nós vamos ver o documento 162 na festa de tabernáculos, né? Como a Sueli já adiantou, era uma festa, né, que os judeus eles fazem até hoje essa festa, assim, né? E tabernáculos, porque eu coloquei essas tendas bonitas assim, né? Porque tabernáculo, do latim tabernaculum, quer dizer tenda, né? E refere-se principalmente à tenda sagrada que os hebreus construíram no deserto como morada temporária de Deus, centralizada no acampamento, onde se realizavam sacrifícios e adoração, contendo o Santo dos Santos com a Arca da Aliança. Em sentido litúrgico católico, é o armário sobre ou perto do altar onde a Eucaristia é guardada. O termo também pode significar moradia, habitação ou a festa de tabernáculos judaica. A festa de tabernáculos ou Sukkot é uma celebração judaica de 7 dias que comemora a proteção de Deus durante os 40 anos no deserto, quando Israel viveu em cabanas temporárias após o êxodo do Egito. E também celebra a colheita de outono, simbolizando a fragilidade da vida e a dependência de Deus. A festa de tabernáculos ainda é amplamente realizada, tanto por judeus quanto por muitos cristãos. Ela é celebrada no 15º dia do mês judaico de Tisrei, geralmente em setembro ou outubro. Então, como foi visto no documento 159, né, Jesus, eles saíram de Betsaida, aqui dessa região, e foram para Magadã de novo. E daqui de Magadã, então eles partiram para Jerusalém, né? E ao partir para Jerusalém com os 10 apóstolos, Jesus planejou ir pelo caminho mais curto, passando por Samaria. E desse modo foram pela costa leste do lago e pelo caminho de Citópolis, entraram nas fronteiras da Samaria. Então eles saíram aqui de Magadã, vieram pelo lago, aqui está Citópolis, né? Para chegar em Jerusalém aqui. Eles andaram tudo isso aqui. E quase ao cair da noite, quando eles estavam perto, né, Jesus enviou Filipe e Mateus a uma aldeia nos declives do Monte Gilboa, para assegurar alojamento a todo o grupo. E aconteceu que esses aldeões mantinham fortes preconceitos contra os judeus, bem mais do que em geral possuíam os samaritanos. E tais sentimentos encontravam-se exacerbados nesse momento em particular, quando tantos deles estavam a caminho da festa de tabernáculos. Essa gente sabia pouco sobre Jesus e negaram-lhe alojamento porque Jesus e os do seu grupo eram judeus. Quando Mateus e Filipe manifestaram a sua indignação e informaram a esses samaritanos que estavam negando hospitalidade ao santo homem de Israel, os aldeões enfurecidos expulsaram-nos da pequena cidade com bastões e pedras.
Depois que Filipe e Mateus retornaram para junto dos companheiros e relataram como haviam sido expulsos da aldeia, Tiago e João foram até Jesus e disseram: Mestre, oramos para que nos dê permissão. Queremos chamar o fogo dos céus para devorar esses samaritanos insolentes e impenitentes. Mas ao ouvir essas palavras de vingança, Jesus voltou-se para os filhos de Zebedeu e os repreendeu severamente. Vós não estáis conscientes do tipo de atitude que manifestais. A vingança nada tem em comum com o reino do céu. E, pois, em vez de discutir, vamos para a pequena aldeia à beira do Val do Jordão. E assim, por causa dos preconceitos sectários, esses samaritanos negaram a si próprios a honra de mostrar hospitalidade ao Filho Criador do universo. Então, aqui dá para ver como é complicada a nossa evolução, né? Porque aqui faltava poucos meses para a crucificação de Jesus. Isso aqui era entre setembro, outubro. E logo em abril ele foi crucificado, então já eram os últimos meses da pregação dele. E mesmo assim, Tiago e João ainda tinham essa sede de vingança, né? Essa coisa que parece que não tinham aprendido toda a mensagem de Jesus, né? Tanto que ele repete aqui para eles, né? Vós não estáis conscientes do tipo de atitude que manifestais. A vingança nada tem em comum com o reino do céu. É difícil aprender, né? Jesus e o grupo dos 10 pararam para passar a noite na aldeia, perto do Val do Jordão. E no dia seguinte, bem cedo, atravessaram o rio e continuaram a caminho de Jerusalém, pela estrada do leste do Jordão, chegando a Betânia na quarta-feira à noite. Tomé e Natanael vieram na sexta, havendo sido retardados nas conversas com Rodã. Nós vimos que os dois documentos anteriores era sobre Rodin, né? O 160 e o 161 era Tomé e Natanael conversando com ele, né? Jesus e os 12 permaneceram na vizinhança de Jerusalém até o fim do mês seguinte, em outubro, cerca de 4 semanas e meia depois. Jesus foi à cidade apenas para umas poucas vezes, e essas visitas breves foram feitas durante os dias da festa de tabernáculos. Ele passou uma parte considerável de outubro com Abner e os seus condiscípulos em Belém. Os perigos da visita a Jerusalém. Aqui, Jesus já estava sendo bastante perseguido, né? Muito antes de partirem da Galiléia, os seus seguidores haviam implorado a Jesus para que fosse a Jerusalém proclamar o evangelho do reino, com o objetivo de que a sua mensagem pudesse contar com o prestígio de ter sido pregada no centro da cultura e do ensino judaico. Mas agora que ele de fato veio a Jerusalém para ensinar, ficaram todos temerosos pela sua vida. Sabendo que o Sinédrio havia tentado trazer Jesus a Jerusalém para julgá-lo e relembrando-se das recentes declarações reiteradas do Mestre de que ele iria sujeitar-se à morte, os apóstolos estavam literalmente atordoados com a súbita decisão de comparecer à festa de tabernáculos. A todas as solicitações anteriores deles para que fossem a Jerusalém, ele havia respondido: ainda não chegou a hora. E quanto aos protestos de temor deles, agora ele apenas respondia: mas a hora chegou. Durante a festa de tabernáculos, Jesus ousadamente chegou a ir a Jerusalém por várias ocasiões e ensinou publicamente no templo. Fez isso a despeito dos esforços dos seus apóstolos para dissuadi-lo dessa ideia. Embora eles houvessem, durante um bom tempo, instado-o a proclamar a sua mensagem em Jerusalém, agora temiam vê-lo entrar na cidade, sabendo muito bem que os escribas e os fariseus encontravam-se dispostos a levá-lo à morte. A ousada presença de Jesus em Jerusalém, mais do que nunca, confundiu os seus seguidores.
muitos dos seus discípulos e até mesmo Judas Iscariotes, ainda apóstolo, chegaram a pensar que Jesus havia fugido apressadamente para a Fenícia, por temer os líderes judeus e Herodes Antipas, e não conseguiram compreender o significado dos movimentos do Mestre. A sua presença em Jerusalém para a festa de tabernáculos, até mesmo contra os conselhos dos seus seguidores, no entanto, foi suficiente para colocar definitivamente um fim em todos os murmúrios sobre medo e covardia. Se tinha uma coisa que Jesus não tinha era medo, né? E não era covarde também. Várias razões havia para que houvessem permitido a Jesus pregar publicamente nos pátios do templo durante os dias da festa. E a principal delas era o temor que surgira entre os oficiais do Sinédrio em resultado da divisão secreta de sentimentos dentro das suas próprias fileiras. Era um fato que muitos dos membros do Sinédrio ou secretamente criam em Jesus, ou então eram decididamente contra prendê-lo durante a festa, no momento em que uma quantidade tão grande de pessoas se achava presente em Jerusalém, sendo que muitas delas ou acreditavam nele ou ao menos eram amistosas para com o movimento espiritual que ele promovia. Os esforços de Abner e seus companheiros em toda a Judéia haviam também feito bastante para consolidar os sentimentos favoráveis ao reino. E tanto foi assim que os inimigos de Jesus não ousaram ser muito francos na oposição. Essa foi uma das razões pela quais Jesus pôde visitar Jerusalém publicamente e sair dali ainda vivo. 1 ou 2 meses antes disso, certamente teria sido levado à morte. Apenas os 12 apóstolos, ao partirem de Magadã, sabiam que Jesus tinha a intenção de comparecer à festa de tabernáculos. Os outros seguidores do Mestre ficaram bastante surpresos ao vê-lo nos pátios do templo, voltando a ensinar publicamente. E as autoridades judias ficaram pasmadas, para além de qualquer expressão, quando lhes foi relatado que ele estava ensinando no templo. Embora os seus discípulos não esperassem que Jesus comparecesse à festa, a grande maioria dos peregrinos, vindo de longe e que havia ouvido falar dele, alimentava a esperança de poder vê-lo em Jerusalém, e não se desapontaram, pois por várias ocasiões Jesus ensinou no portão de Salomão e em outros locais, como nos pátios dos templos. Esses ensinamentos foram, na realidade, o anúncio oficial ou formal da divindade de Jesus para o povo judeu e para todo o mundo. As multidões que ouviram os ensinamentos do Mestre ficaram divididas nas suas opiniões. Alguns diziam que ele era um bom homem, alguns que era um profeta, alguns que era verdadeiramente o Messias, outros diziam que era um intrometido pernicioso, um desencaminhador do povo com as suas doutrinas estranhas. Se ele viesse hoje, talvez acontecesse a mesma coisa, né? Não sei, acho que ia ter várias opiniões. Os seus inimigos hesitaram em denunciá-lo abertamente, por medo dos crentes favoráveis a Jesus, enquanto seus amigos temiam reconhecê-lo abertamente por medo dos líderes judeus, informados de que o sinédrio estava determinado a mandá-lo para a morte. Entretanto, até mesmo seus inimigos maravilharam-se com o seu ensinamento, sabendo que ele não havia sido instruído nas escolas dos rabinos. Toda vez que Jesus ia a Jerusalém, os seus apóstolos ficavam tomados pelo terror e sentiam mais medo, porque dia a dia estavam os seus pronunciamentos cada vez mais corajosos a respeito da natureza da sua missão na terra. Eles não estavam acostumados a ouvir Jesus fazer asserções tão peremptórias e afirmações tão espantosas, mesmo pregando entre amigos. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte?
comentar no final, mas aí acho que fica muito cansativo. Não sei se está bem claro, acho que é bem narrativa mesmo. Quem levantou a mão, Lilian? Não, eu percebi assim que Jesus ali, ele estava dando sinais, né, para os apóstolos de que era a parte final mesmo, e eles estavam assustados, né? Isso que me chamou a atenção, que ele veio para falar mesmo sobre a sua divindade, como ele falou ali, né? E então os apóstolos ficaram assustados dessa atitude dele, né? Porque eles temiam pela vida de Jesus, já tão perseguidos. É só isso que eu queria falar. Dava, sim, ele sabia que estava chegando no final, mas ele sabia que não ia ser ali, né? É, É essa impressão que dava, né? é, Que ele sabia que não ia ser naquele momento, né? é, Até porque ali fala que o Sinédrio, eles não queriam prender ele também ali no meio daquela festa, né? Com tanta gente, sim. né? Então ele sabia que não ia ser ali, eu acho. A Hélio? Boa noite a todos, bom vê-los, em particular. Estela, fazia muito tempo que eu não a via. É Acho verdade. que você está tomando formal, guria, porque continua tão jovem quanto eu te conheci. Tá Mas, bom, obrigada. enfim, vamos lá. O tema é. É que eu sou química, não esquece, né? Eu descobri a Ah, poção mas tinha mágica. uma explicação. Depois você passa a receita para mim, por favor, ou para nós. Mas vamos lá. O tema da palestra-aula e do estudo é sobre o tabernáculo. E eu queria saber mais sobre o tabernáculo. Pela primeira tela que se apresentou, o tabernáculo tem a ver com tenda e uma referência específica à tenda que foi construída no deserto, que servia aos propósitos de abrigar Deus, a arca, enfim, toda a liturgia judaica. Mas aqui na leitura eu estou vendo que tabernáculo está sendo usado no plural. Então a primeira pergunta é essa. Que os demais tabernáculos se refere exatamente ao quê? A segunda pergunta, para eu não me estender em demasia, tem a ver com Jesus ensinar no templo. Passa a ideia de que ele estava na parte interior do templo, na nave principal, e provavelmente não chegou nem a entrar na nave principal. Então precisaria de um esclarecimento a respeito disso. E aí você mencionou no texto preconceitos sectários. Então, essa é uma oportunidade de aprender o que significa preconceitos sectários. Assim como você mencionou na leitura, peremptórios. Quem sabe você pode estender um pouquinho mais sobre isso, apenas para pessoas não cultas como eu ter um entendimento melhor. Obrigado. Deixa eu ver. Peremptório é uma coisa que a pessoa afirma mesmo, assim, né? Então, eu não vou fazer isso peremptoriamente, eu afirmo que não vou fazer, é uma afirmação, né? Alguma coisa assim. Sectário é sectário. Deixa eu- Aonde que são conceitos? Onde é que ele falou sectários? Deixa eu ver. Não sei qual é o slide agora. Agora eu vou ter que achar qual é o slide. Estela, no dicionário diz que é aquele que não transgride intolerante. O sectário? Isso, Ou ainda É, quem faz parte de uma seita, doutrina, religião, política ou filosofia. Então, acho que tem mais a ver com isso daqui, né? eu acho que sim. Indivíduo que se envolve apaixonadamente com uma doutrina, religião ou filosofia. Obrigada, Sueli. Mas alguém respondido, Hélio? Eram essas duas, o peremptório e o sectário? E que mais? Tinha mais alguma, acho. É sobre a palavra do tema da Ah, palestra, tabernáculos. plural, singular.
da tua definição inicial se referia ao templo construído no deserto numa tenda. Mas é que eu acho que também eram várias tendas, né? No deserto não era uma única tenda, então por isso tabernáculos, porque eram todas as tendas, ali era aquela que abrigava a arca e também eu acho que eram as tendas que eles usavam para. Eu imagino que seja isso, as tendas que eles usavam para se abrigar também, para morar. Eu acho que é por isso tabernáculos, porque não era uma tenda só. A gente vai ver também ali depois, eu acho que ali também chegavam as pessoas que vinham para a festa também, elas ficavam em tendas, né? Porque eles chegavam de várias cidades e naquela época acho que não existiam hotéis. Então eles ficavam nas tendas. Eu acho que tabernáculos por isso, porque eram muitas tendas. Eu penso que seja isso. O livro Os- não explica o plural, mas eu acho que seja isso. Só para não perder o rumo, nos dias atuais, essa festa continua sendo comemorada e, efetivamente, qual é o vínculo com a festa da colheita? E se o objetivo principal é religioso ou é material? Ali ele fala que eles continuam comemorando, que nem eles continuam comemorando, eu acho que em agradecimento à colheita, né? Eu acho que as duas coisas porque mesmo aqui esse final de semana até tinha uma foto muito bonita, tem o Santuário de Caravaggio aqui, e no dia 2 de fevereiro eles comemoram a colheita da uva, das frutas dessa época. Então eles fazem uma grande festa ali em agradecimento à Nossa Senhora porque em 1800 e pouco a região aqui ficou 6 meses sem chuva. E nesse dia 2 de fevereiro, eles fizeram procissões, rezaram e veio a chuva nesse dia. Então, até hoje eles comemoram, né? Então, eu tive lá no sábado e tinha um altar muito lindo, assim, com frutas, com uvas, com tudo, né? Eles fazem essa oferenda e comemoram a colheita. E eu acredito que eles continuam comemorando isso, né? A colheita, em agradecimento. Ali eles falam que tanto cristãos quanto os judeus ainda fazem essa festa, né? Sueli, Oi, Estela, obrigada. Então, não, a Lília já falou um pouquinho, mas eu só queria, que é o que a gente presta bastante atenção, né? Que os apóstolos, o tempo todo, ficavam falando para Jesus que ele deveria ir para Jerusalém, que ele deveria. Porque se ele fosse para Jerusalém, ele seria mais ouvido, né? Ele conseguiria é, é, alcançar, né, um número maior de seguidores. E aí, quando Jesus chega em Jerusalém, né, na festa de tabernáculos, a reação dos apóstolos é de medo, na verdade, né? Eles ficam apavorados. Por quê? Não só acho que pela hostilidade que Jesus estava sofrendo, mas também porque Jesus passa a falar com mais clareza, né, e autoridade, e começa as mensagens sobre a missão dele se tornam mais diretas, e, e aí acho que isso deixa menos espaço para interpretações assim, políticas ou de entrelinhas, né? Jesus começa a ser mais direto. E isso choca um pouco os discípulos, né? De repente, eles queriam que Jesus colocasse mais panos quentes, não sei. Então, é interessante, né? A gente nunca está muito contente com o tempo de Deus, né? A gente quer que seja feito o nosso tempo, as coisas no nosso tempo. E Jesus não, Jesus obedecia à vontade do Pai, ele fazia as coisas no tempo do Pai. Era isso que eu queria falar. né? Tanto que ele dizia, né, sempre, não chegou a minha hora, e depois ele falou, Exatamente. agora chegou, né? Agora Então, chegou, agora eu vou. Isso. agora ele sabia que era o final, né? Aham, isso mesmo. Obrigada. Mantovani, Boa noite a todos, boa noite, Stella. boa Eu noite. queria só fazer uma pequena ressalva, que eu continuo com uma ideia a respeito da localização de Magadã. É, eu não sei se ainda é consenso do grupo, né? É, mas me parece que essa localização utilizada aí
pertence a uma outra cidade. Continuo defendendo a questão de localização de Magadã como estando nos domínios de Filipe. E tem alguns trechos no livro de Urante, né, que localiza Magadã próximo a Betsaida, Betsaida Júlias, que fica do outro lado do lago. Então, eu não sei, não tenho certeza comigo, né? Eu só queria fazer essa ressalva, mesmo porque, né, neste documento fala que o Senhor escolheu um caminho mais curto, passando por Citópolis e Samaria, né? Até o Uhum. Monte. É, era só isso. Eu continuo com essa dúvida, tá? É, esse mapa eu peguei na internet, né? Assim, que falava de um caminho de Jesus. Então, e pela descrição ali do documento, ele fala isso, né? Que ele saiu de Citópolis, Samaria, Jerusalém. Então, costeando o lago, eu achei que aquele mapa ali estava coerente, mas não sei, talvez tenham outros. Há outros documentos, né, que já dá outra ideia, viu, Estela? Por isso que eu estou fazendo essa Hum. ressalva. E o Senhor Jesus não faria, não cometeria não é um deslize, né, mas essa imprudência de fazer tantas operações e atividades num território inimigo, sendo que ele estava em Betsaida, de um local mais seguro, relativamente mais seguro. Mas como é que ele ia chegar? Qual é o caminho para ele chegar a Jerusalém, então, que tu acha que ele percorreria? Teria dois caminhos, né? O normal pela costa leste, né? Que é o que ele escolheu nesta festa para ir na festa dos Sim. tabernáculos, ou então outras vezes, né? Quando já estava decretada a perseguição sobre ele e seu grupo apostólico, pela costa leste do Mar da Galileia, né? Pelo lado oriental do lago. Sim. O que está descrito ali foi esse, né? Não sei por que que ele escolheu, então. Foi. Nesse documento, ele foi pela costa É, leste, né? É, dentro do território da Galileia. Neemias, Boa noite a todos. Eu só queria fazer um comentário sobre a questão da festa dos tabernáculos no plural. É porque essa festa ela não é uma festa daquele tabernáculo que Moisés fez como sendo um templo, e sim essa festa era uma festa comemorada na época da colheita e a festa do Sukkot, que é uma palavra no plural, que significa cabanas, tendas. Então, por isso que a tradução no português fica Festa dos Tabernáculos no plural, porque a palavra original dela é uma palavra no plural. Não tem uma ligação direta com o tabernáculo que foi construído bem depois, né? Então, a festa já era comemorada quando Israel iniciou a sua peregrinação pelo deserto. obrigada, Neemias. Aélio, Eu só queria destacar um ponto, para não passar muito superficialmente, é, que a festa dos tabernáculos, aí, é exemplo de outras festas, era uma das maiores, ou é uma das maiores em Israel. Mas naquele tempo que Jesus foi a Jerusalém, a pergunta e o destaque é: ele queria a multidão. Ele não queria se esconder, como era de se esperar, na medida em que estavam perseguindo ele, com o objetivo de matá-lo. Então, uma corrente pode imaginar que ele estava querendo precipitar a sua própria morte, se expondo a um risco exagerado num momento crítico, que ele sabia perfeitamente o destino dele. Outubro era 6 meses antes de abril, quando acabou acontecendo a morte. Então, mas o ponto central é ele escolher as multidões, mesmo se expondo a um risco exagerado de morte,
para levar o seu evangelho. Essas multidões vinham de toda parte. E essas multidões, a exemplo do nosso carnaval aqui, vem gente de todos os lugares, não apenas do Brasil, mas até fora do Brasil. Tanto é que quando há uma pandemia, esse povo traz a doença junto com eles e depois as levam embora para os seus locais de origem. Bom, o ponto, eu estou me estendendo. O ponto é esse: Jesus escolhe as multidões para poder levar o seu evangelho mais longe e para mais pessoas. Esse é o ponto. Ainda que eles se exponham demasiado risco, o que que o livro, ou até agora, o livro sugere, segundo o teu entendimento, Estela? Obrigado. Agora acho que vamos ver mais um pouco que a gente vai ver isso. Eu acho que ele deixa mais claro agora. Vamos ver mais um pouquinho então, que daí aí dá para ver isso. Que agora que vai começar a pregação dele no templo. Deixa eu ver. Não, aqui. Aqui, ó. A primeira palestra no templo. Então, Jesus, é exatamente isso, ele gostava de participar de todas, e a de tabernáculos era, já na época era uma das maiores, era maior que a da Páscoa, eles falam em algum momento. E Jesus gostava de participar dessas festas judaicas como parte da sua obediência à lei e principalmente como oportunidades para ensinar e glorificar o Pai. Isso eu não tirei do livro de Urântia, mas eu fiz umas pesquisas e ele fala isso, e eu acho que a Sueli também falou no início, e o livro também fala em vários momentos, né? Que ele usava essas festas judaicas, e eu acho que, como a gente viu ali, ele sabia, né, que o tempo dele estava acabando, e essa era uma grande festa, eu acho que ele realmente escolheu para participar dela, né? Então, essa é a primeira palestra de Jesus no templo. Na primeira tarde em que Jesus ensinou no templo, um grupo considerável sentou-se para ouvir as suas palavras, que descreviam a liberdade do novo evangelho. E havia júbilo naqueles que creram nas boas novas. Um ouvinte curioso, então, interrompeu-o para perguntar: Mestre, como é que tu podes citar as Escrituras e ensinar tão fluentemente ao povo, sendo que fui informado de que não aprendeste segundo os ensinamentos dos rabinos? Jesus respondeu: Nenhum homem ensinou-me as verdades que eu vos declaro, e esse ensinamento não é meu, e sim dele que me enviou. Se qualquer homem deseja realmente fazer a vontade do meu Pai, necessita com certeza de conhecer o meu ensinamento, seja ele vindo de Deus ou sejam palavras vindas de mim. Aquele que fala por si próprio busca sua própria glória, mas quando eu falo as palavras do Pai, com isso eu busco a glória dele que me enviou. Antes de tentardes entrar na nova luz, entretanto, não devíeis antes seguir a luz que já tendes? Moisés vos deu a lei, mas quantos de vós tentais honestamente atender às exigências dele? Moisés, nessa lei, ordena-vos dizendo: Não matareis. E apesar dessa ordem, alguns de vós buscais levar à morte ao filho do homem. Ao ouvir essas palavras, o povo começou a discutir entre si. Alguns disseram que ele estava louco, alguns que era um demônio, outros disseram ser esse de fato o profeta da Galileia, a quem escribas e fariseus há muito vinham tentando matar. Alguns disseram que as autoridades religiosas estavam com medo de molestá-lo. Outros achavam que ainda não se tinha colocado as mãos nele porque haviam tornado-se crentes dele. Após um debate considerável, alguém na multidão deu um passo à frente e perguntou a Jesus: Por que os dirigentes tentam matá-lo? E ele respondeu:
Os dirigentes buscam matar-me porque eles se ressentem do meu ensinamento sobre as boas novas do reino. Um evangelho que liberta os homens das tradições pesadas de uma religião formal, de cerimônias que esses instrutores estão determinados a manter a qualquer custo. Os agentes dos escribas queriam colocar as mãos nele, mas temiam a multidão, pois eram muitos os que criam nele. O trabalho de Jesus desde o seu batismo havia tornado-se bem conhecido de todo o mundo judeu. E quando muitos deles contavam sobre essas coisas, diziam entre si: mesmo que esse instrutor seja da Galileia, e ainda que não satisfaça a todas as nossas expectativas de um Messias, nós nos perguntamos, quando vier o libertador, se ele fará alguma coisa mais bela do que esse Jesus de Nazaré já fez. Que bonito isso. Quando os fariseus e os seus agentes ouviram o povo falando desse modo, eles foram aconselhar-se com os seus líderes e decidiram que alguma coisa deveria ser feita, sem demora, para colocar um fim nessas apresentações públicas de Jesus, nos pátios dos templos. Os líderes dos judeus, em geral, estavam dispostos a evitar um confronto com Jesus, acreditando que as autoridades romanas houvessem prometido imunidade a ele. Não conseguiam explicar de outro modo a sua coragem de vir a Jerusalém naquele momento, mas os oficiais do Sinédrio não acreditaram totalmente nesse rumor. Eles ponderaram que os governantes romanos não fariam uma tal coisa secretamente e sem o consentimento do corpo mais alto do governo da nação judaica. Eram tudo suposições deles, né? Mas acho que, na verdade, Jesus sabia que não iam pegá-lo naquela hora ali, né? E desse modo, Éber, o agente qualificado do Sinédrio, com 2 assistentes, foi despachado para prender Jesus. E quando Éber aproximava-se de Jesus, o mestre disse: não temas aproximar-te de mim. Chegue mais perto para ouvir o meu ensinamento. Sei que foste enviado para prender-me, mas devias entender que nada sucederá ao filho do homem antes que chegue a sua hora. Não te coloques contra mim, apenas vieste em cumprimento das ordens dos teus patrões. E até mesmo tais dirigentes dos judeus, em verdade, pensam estar fazendo o serviço de Deus ao buscar secretamente a minha destruição. Não tenho rancor contra vós. O Pai vos ama e, portanto, eu quero a vossa libertação das cadeias do preconceito e das trevas da tradição. Eu vos ofereço a liberdade da vida e o júbilo da salvação. Proclamo o caminho novo e vivo, a libertação do mal e a ruptura das algemas do pecado. Eu vim para que vós pudesseis ter a vida e tê-la eternamente. Se vós buscais livrar-vos de mim e dos meus ensinamentos inquietantes, deveríeis compreender que devo estar convosco apenas um pouco mais. Em pouquíssimo tempo eu irei para ele, que me enviou a este mundo. E então muitos de vós ireis ansiosamente procurar por mim, mas não tereis a minha presença, pois onde eu devo ir, vós não podeis chegar. Porém, todos aqueles que verdadeiramente tentarem encontrar-me, em algum momento irão alcançar a vida que conduz à presença do meu Pai. E é como a gente já falou, né? Jesus sabia que o tempo dele aqui estava acabando e eu acho que ele realmente quis aproveitar essa festa que era maior para passar, né, a palavra dele. Éber e seus assistentes negaram-se a prender Jesus e retornaram sem ele. Entretanto, quando o dirigente dos sacerdotes e fariseus repreendeu Éber e os seus assistentes, porque eles não haviam trazido Jesus, Éber apenas respondeu: tememos prendê-lo no meio da multidão, porque muitos são os que creem nele. Além do mais, nunca ouvimos um homem falando como ele. Há algo fora do comum com esse instrutor.
Vós todos faríeis bem de ir até lá para escutá-lo. E quando os principais dirigentes ouviram essas palavras, ficaram surpresos e disseram insultuosamente a Éber: Tu também já te desgarraste? Acaso estás à beira de crer neste enganador? Já ouviste falar de algum dos nossos homens cultos ou de algum dos dirigentes que acreditaram nele? Alguém dentre os escribas ou dentre os fariseus já teria sido enganado por esses ensinamentos astutos? Como podes estar influenciado pelo comportamento dessa multidão ignorante, que não conhece a lei nem os profetas? Acaso não sabes que esse povo inculto está amaldiçoado? E Éber então respondeu: Mesmo assim, meus mestres, esse homem diz palavras de misericórdia e de esperança à multidão. Ele encoraja os desalentados e as suas palavras foram confortantes, até mesmo para as nossas almas. O que pode haver de errado nesses ensinamentos, mesmo que ele não seja o Messias das Escrituras? E ainda assim, a nossa lei não exige justiça? Condenamos um homem antes de ouvi-lo? E o dirigente do Sinédrio ficou irado com Éber e, voltando-se para ele, disse: Ficaste louco? Acaso também és da Galiléia? Busca nas Escrituras e descobrirás que da Galiléia não sai nenhum profeta, muito menos o Messias. Algum comentário sobre essa sessão? Jesus realmente ali estava jogando as últimas fichas dele, né? Ele sabia que depois dessa festa eles iam embora e acho que ele só voltou a Jerusalém depois, né, para a crucificação mesmo, né? Não voltou mais. Fala, Hélio. É apenas uma observação, porque foi lido que a religião judaica, com seus dogmas, com as suas tradições, com seus ensinamentos, estava transformando a sua membresia em servos e prisioneiros, e que, portanto, a mensagem de Jesus era libertadora. Extrapolando isso para os nossos dias e concentrando especificamente nas igrejas cristãs, elas, a exemplo da igreja hebraica dos tempos de Jesus, também são prisões dogmáticas que, ao invés de libertar, estão aprisionando os seus crentes. É uma provocação. Se você não souber a resposta, eu vou compreender. Ah, eu prefiro não julgar. Fernando, Fernando, teu microfone está fechado. Não sei, não sei se ele não está ouvindo. Mais alguém fazer algum comentário? A Fala Hebe então, também. Hélio, que o Fernando não respondeu. Tá fechado também. Está me ouvindo? Porque para mim está aberto. Agora sim. Então, aqui fala, Jesus menciona, ou num texto menciona, que os dirigentes hebraicos, membros do Sinédrio, entendiam que estavam fazendo a vontade do Pai, sugerindo que eles estavam de boa fé e acreditando que estavam fazendo o bem. Muitos entendem que não, que eles sabiam exatamente que estavam violando os ensinamentos e que estavam promovendo, sim, os seus próprios interesses e que Jesus feria esses interesses, muito provavelmente financeiros. Ou seja, o que Jesus dizia ia afetar a arrecadação, o caixa, a renda da lojinha. O que se fala sobre isso?
Mas Jesus ali não fala que eles estavam fazendo a vontade de Deus, eu acho, não. Uhum. Consegui, Estela, ligar aqui meu microfone que estava com problema. Oi, Estela, me Pode ouvindo? falar. Tá, Sim, depois- ok. Eu não me lembro se eu tenho lido ou não, né? Mais adiante, né? Se fala que esse Abner, que quase foi esbofeteado, né? Pelos chefes dele, né? Pelo pessoal lá do Sinédrio. Eu não sei se ele se converteu, né? Esse Abner é um nome muito forte, né? Muito não, conhecido no livro. Ele se converteu? Eu não me lembro de ter não, esse lido aí no livro. era Éber. Depois, Ah, mais tá. adiante, tem o encontro de Jesus com Abner. Isso. Será que esse Abner foi o mesmo? Eu não me recordo ter lido. Não, o Abner, depois Jesus, mais adiante, acho que lá no. O Abner era outro, que depois o Jesus se encontra com ele. O Abner era companheiro de Jesus ali, eu já Ah, falei nele no início. perfeito, perfeito. E Não foi esse esse aí, Abner, não, esse aí não é foi Éber. Eber, né? Esse, quer Ah, ver? esse Esse aí funcionário aí era Éber, não era Abner. Ok, ok. Esse aí que foi lá para. Ó, Éber, esse que foi para prendê-lo. Ah, Eber, não era Abner. É, não Ok, era o desculpa. Abner. Eu fiz uma confusão aqui nos nomes. Ok, grato, viu? É, são parecidos. É mesmo. Obrigado, Stella. Eu tô procurando aqui o que o. Posso falar enquanto isso, Estela? Pode. Então, só para esclarecer, Abner era discípulo de João Batista, que depois que João Batista morreu, ele se passou e acabou ficando discípulo de Jesus. O Abner, né? Isso, Abner. Esse É, Éber era só um funcionário do Sinédrio. do Sinédrio, isso. Os Uhum. nomes são parecidos, mas. Isso. Voltando à pergunta do Aélio, Gotcha. como é que é, qual é que era mesmo, Aélio? Se a questão deles era questão monetária ou. Não, no texto eu estou querendo Isso. perguntar se eles estavam de boa fé ou estavam apenas equivocados ou era uma armação mesmo, com o objetivo de enganar a membresia. Eu acho que de boa fé eles não estavam, né? Porque eles queriam acabar matando Jesus. Eles não queriam a concorrência. Mas eles não, como é que Jesus estava arrastando multidões, né? Mas alguém, Medo dos cofres esvaziarem-se, né? é, ele pregava diferente, né? Então, Jesus falava bastante em liberdade, né, Estela? Em liberdade. É, Quer dizer, ele via que o povo era prisioneiro ali da religião, né? E respondendo um pouco o que o Hélio falou, eu vejo em algumas religiões um pouco de prisão, um pouco porque a maioria das religiões, elas são baseadas no medo, né? Ó, se não fizer, vai para o inferno. É essa história. Mas quem é que não fica com medo de ir para o inferno, né? eu acho que algumas evoluíram um pouco, né, Lilian? Mas ainda Mas tem a isso. maioria crê no inferno. Pelo menos as cristãs, né? A maioria lá, se você não fizer, vai para o inferno, meu filho. É, e o inferno é um lugar horrível. Quer dizer, quem é o Deus, né? Que Deus é esse de amor que queria, se você não fizer a vontade dele, ele te manda para um lugar horrível de inferno. Ah, não, mas e outra coisa, tem que ser santo. Você tem que ser santo, né? Você tem que morrer na santidade ali para você poder ir para o paraíso. Quer dizer, é uma coisa quase impossível, né?
e a gente vê que tem denominações cristãs, não sei de outras, mas que tem assim, que tem leis muito severas, assim, né? A pessoa fica aprisionada mesmo ainda existe essa questão aí, e muitos até adquirem, lá sei, um certo, acho que muitos da síndrome do pânico é disso, né? De você ter medo, a gente adquire muito medo ainda, né? Não sei se as pessoas precisam de todo esse medo para cumprir a lei de Deus, mas eu acho que não, porque Jesus ensinou que a gente deveria viver a fraternidade, era isso que a gente deveria ter feito, que os apóstolos deveriam ter feito para viver a fraternidade, tem que perdoar, tem que amar e tal, coisinhas simples, né? Mas não, eles, penso eu, né, que eles seguiram, não sei se por causa das leis judaicas, que eles não quiseram sair muito, né, dessas leis para conquistar mais crentes, né? Mas o que me chamou muita atenção é Jesus falar de liberdade, né? E o quanto esse povo tem que ser liberto. Muitas religiões escravizam mesmo. Muitas denominações cristãs, e creio que muitas religiões, né? Que a gente não pode nem falar o nome, diga-se de passagem. Pena que não se aprendeu muito com ele, né? Não, Com não Jesus? pegaram. É, Pois foi desviado, né? é, Mas pois é. ainda há tempo, quer dizer, agora é o tempo de se falar dessa liberdade que o livro de Urântia nos proporciona, né? Nessa fé e nesse viver a espiritualidade com liberdade, a liberdade de amar, né? Yara, Boa noite, Estela. Boa noite, boa pessoal. noite. Assim, estou ouvindo a aula de hoje, está me dando um sentimento bom, abrindo um espaço no meu peito, porque, curiosamente, né, a gente vê muita semelhança no mundo atual com relação ao que a forma de poder, vinda de várias formas, de vários lugares na nossa sociedade, como que isso tem um efeito paralisante nas pessoas e até em nós também, né? Mas o que me chama a atenção é que Jesus, por ele trazer a palavra do Pai, trazer o reino, ele trazia essa verdade, essa transparência, que era algo que tocava as pessoas, não amedrontando-as, mas encorajando os desalentados. Isso toca cada ser humano no seu ponto de sofrimento, onde ele tem vulnerabilidade. E quando uma pessoa que está em vulnerabilidade escuta alguém como Jesus, que encoraja desse lugar, isso em si já é libertador para seguirem e para ficarem mais curiosos, quer dizer, querendo saber mais, saindo de uma superficialidade que os conectava com Jesus, com o que Jesus trazia, que era o reino. E isso é muito mais profundo, né, como para encontrar um ser humano, até do que o medo colocado para você tem que seguir as leis, se não seguir, você vai ver o que acontece com você, né? Então, assim, é isso que me dá esperança. Porque com relação à esperança e à fé, não é algo que a gente fale, mas a gente é tocado. E quando você é tocado e você se sente libertado por uma questão, isso que te liberta é que te leva para o próximo passo, de continuar crescendo, né? Então, existe muita coisa que não é dita, mas que é vivida dentro de cada ser humano que tem contato com Jesus. E eu acho que ele não usava as multidões, as situações com multidões, não. Ele aproveitava, porque ali ele sabia que o reino ia libertar muitas pessoas do sofrimento que eles viviam, né?
na tentativa dos poderes medíocres e superficiais, né, tiranos mesmo, achar que podiam manter todo mundo acorrentado, aprisionado, como se fossem até animais, que isso não é verdade. Então, quando a verdade é trazida sem ela ser dita em palavras, isso aqui é verdade, vocês têm que acreditar nisso. Quando ela é trazida numa camada mais profunda, ela conversa com o sofrimento humano, ela traz alívio. E toda forma de alívio é libertadora, né? Então, eu estou aqui sentindo a força que isso tem, até hoje dentro de nós, né? É isso que a gente quer. E eu sinto assim, Ali dá para ver que ele tocou muita gente, né? Inclusive os guardas lá que foram prendê-lo, né? Eu gostei quando eles não é? aconselharam os caras do Sinédrio ir lá ouvir Jesus, né? Ouvir, porque Eles ficaram ia fazer bem para furiosos. eles. É, Quer dizer, olha é, a conexão onde ele foi tocado. Vocês deviam ouvir, porque vocês deviam se sentir bem também, né? Como ele se sentiu. Então, esse é o poder real. O resto é medo, ilusão. uhum. É essa esperança que tocou aqui no meu coração. Vamos ver mais um pouquinho, então. Deixa eu ver aqui. Eu não sei até que horas, Sueli, a gente vai até 9h30, 9. Acho que 9h30, 9h40, porque É, aí porque dá depois tempo fica a segunda das parte para pessoas semana que falarem. vem. Aham. Deixa eu só voltar ali, eu sei que a Yara estava falando, né, que eu até comentei quando eu li, que eu achei que realmente, né, nessa festa ele tocou muita gente, que eu achei muito lindo isso aqui, né, quando eles falaram assim, né, mesmo que esse instrutor seja da Galileia e ainda que não satisfaça todas as expectativas de um Messias, nós nos perguntamos, quando vier o Libertador, se ele fará alguma coisa mais bela que esse Jesus de Nazaré já fez. Então, realmente, né? Ele estava tocando muita gente ali aquelas multidões todas, né? Sim. Então, a mulher surpreendida em adultério. Foi durante essa visita a Jerusalém, então, aí, né, naqueles dias, que Jesus esteve com uma certa mulher de má reputação. Ela foi trazida à presença de Jesus pelos que o acusavam, pelos que a acusavam e pelos inimigos dele. A narrativa distorcida que vós conheceis desse episódio sugere que tal mulher tenha sido trazida diante de Jesus pelos escribas e fariseus e que Jesus lidou com eles como que para indicar que esses líderes religiosos dos judeus pudessem eles próprios ser culpados de imoralidade. Jesus sabia muito bem que, embora esses escribas e fariseus fossem cegos espiritualmente e preconceituosos intelectualmente por causa da sua lealdade à tradição, deviam estar entre os homens mais íntegros moralmente daqueles dias e daquela geração. Eis o que realmente aconteceu. Cedo, na terceira manhã da festa, quando Jesus aproximava-se do templo, um grupo de agentes contratados pelo Sinédrio veio ao seu encontro. Eles traziam consigo à força uma mulher. Ao aproximar-se, o porta-voz deles disse: Mestre, esta mulher foi encontrada em adultério, no ato mesmo. Ora, a lei de Moisés manda que apedrejemos essa mulher. O que dizeis sobre o que deve ser feito com ela? O plano dos inimigos de Jesus, se ele sustentasse a lei de Moisés, exigindo que a transgressora confessa fosse apedrejada, era envolvê-lo em dificuldades com os governantes romanos, que haviam legado aos judeus o direito de infligir a pena de morte sem a aprovação de um tribunal romano. Se ele proibisse o apedrejamento da mulher, eles iriam acusá-lo diante do sinédrio por colocar-se acima de Moisés e da lei judaica.
Se ele permanecesse em silêncio, eles os acusariam de covardia, não tinha saída mesmo. O mestre, todavia, manobrou a situação de um modo tal que toda a armadilha desmoronou com o peso da própria sordidez. Essa mulher, outrora decente, era esposa de um cidadão inferior de Nazaré, um homem que tinha causado dificuldades a Jesus durante os seus dias de juventude. Havendo o homem casado com essa mulher, forçava-a vergonhosamente a ganhar a vida, fazendo comércio do próprio corpo. Ele havia vindo à festa em Jerusalém para que a sua mulher pudesse prostituir-se por ganhos financeiros. Ele havia aceitado uma barganha com os mercenários dos dirigentes judeus, traindo assim a sua própria mulher no seu vício comercializado. E assim vinham com a mulher e o companheiro de transgressão, com o propósito de surpreender Jesus, fazendo alguma declaração que pudesse ser usada contra ele próprio para a sua prisão. Jesus, procurando na multidão, viu o marido dela, detrás de outras pessoas. Sabia que espécie de homem era esse marido e percebeu que fazia parte da transação desprezível. Jesus andou até perto de onde esse marido degenerado estava e escreveu na areia algumas palavras que o fizeram ir embora às pressas. Então Jesus veio diante da mulher e escreveu de novo no chão, algo para os seus possíveis acusadores. E quando eles leram essas palavras, também foram embora, um a um. E quando o mestre escreveu pela terceira vez na areia, o companheiro de pecado da mulher, por sua vez, partiu. E assim o mestre levantou-se depois de escrever e contemplou a mulher sozinha diante dele. Jesus disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou para apedrejar-te? E a mulher, levantando os olhos, respondeu: Ninguém, Senhor. E então Jesus disse: Conheço bem sobre você, mas nem eu te condeno. Toma o teu caminho em paz. E essa mulher, Ildana, renunciou ao seu marido perverso e juntou-se aos discípulos do reino. Antes que o Hélio não tá mais, antes que o Hélio pergunte o que que Jesus escreveu, eu também fiquei curiosa e fui procurar na internet para ver se. Mas o que que Jesus escreveu que espantou todo mundo, né? Porque aqui nesse documento não fala o que que ele escreveu, né? Aí eu vi na internet tem alguns comentários, né, mais sobre a Bíblia que eles supõem que Jesus tenha escrito alguns pecados, algumas coisas que ele sabia desses homens, né? E aí fez com que eles se mandassem, mas a gente não sabe exatamente o que que ele escreveu ali, né? Mas Eles acham, parece, Estela, não sei se é nessa passagem, né? Talvez coubesse estar escrito: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? e especulam também que ele sabia, né, de algumas coisas Dos dos caras lá, que ele pecados, né? escreveu ali o que eles tinham feito, né? Então, fez com que eles se mandassem, né? Algum comentário? Porque é curioso, né? Porque Jesus escreveu para um, escreveu para outro, e os caras. Saíram. Não, porque na Bíblia fala que Jesus falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, não é? Sim, Mas eu acho que não foi nessa hora aí, né? Foi? não sei. Eu acho Porque que teve não. duas situações, né? Porque Com duas mulheres. tem uma outra coisa que o livro fala disso, né, também. Mas não foi ali, ali ele só diz que ele Ah, tá. escreveu na areia e os caras leram e foram embora, né? Não sei, não diz o quê. Tá. Obrigada. Mas isso para um pecador que não permite ser encontrado ou pego é o suficiente, né? É, porque e Jesus sabia, né? Eu acho que a fraqueza de cada um, né? Então, não foi difícil para ele.
Sim, tanto que ele sabia, né, do marido lá dela que usava a mulher, né, para ele deve ter desmascarado todos ali. E mesmo a forma como ele se dirige a ela, né? Eu te conheço muito bem. Uhum. Siga o seu caminho. Obrigado pela Olha oportunidade. como que isso é claro, né? É de claridade, a ponto dela ter força o suficiente para terminar a relação dela com aquele marido e seguir o caminho dela em paz, porque foi aí que ela se sentiu libertada para seguir em paz, não se vinculando àquela forma de relação que destruía ela. Uhum. Sueli? Eu lembrei daquele trecho do livro que fala que o pai, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, né? Então ele condena o pecado, mas ele busca salvar o condenado, né? O pecador. Hum. Então, foi, acho que o que Jesus fez também. Ele não negou o erro, não justificou o erro dela, mas ele resgatou-a, né? Eu acho. Sim, sim, ele a salvou, a meu Ele a ver, né? salvou, exato. Não usou nenhum dos argumentos lá, né? Que eles Não, achavam que ele ia fazer, ou ia apedrejar, ou ia. ele escapou Não, da da armadilha. armadilha. É, ele foi Armadilha. muito sagaz, Uhum. como sempre. E novamente, a verdade é que nos salva, né? Não é aquilo que aparentemente pode fazer bem ou satisfazer. É o que realmente te salva, te liberta do engano. Vamos ver mais uma sessão pequenininha, depois então acho que a gente para e. Ai, vou pôr minha bateria aqui que tá acabando. Deixa eu ligar. Um pouquinho. Hoje, vamos ver então. Ó, a festa de tabernáculos, né? Então, Jesus, ó, aqui é por isso que eu falei daquela mesa que eles fizeram aqui no santuário. Era muito parecida, assim. Depois eu tenho uma foto no final lá, para semana que é com oferendas, né? Com frutas. Era realmente a festa para agradecer, né? A colheita. A presença de pessoas de todo o mundo conhecido, da Espanha à Índia, fazia da festa de tabernáculos uma ocasião ideal para que Jesus, pela primeira vez, proclamasse publicamente em Jerusalém todo o seu evangelho. Então, ele realmente, né, acho que foi bem escolhido por ele, não foi uma coisa aleatória, né, porque vinha gente do mundo inteiro ali na época, né, o mundo que existia na época. E ele sabia, né, que ele estava fazendo ali. Ele veio, acho que bem consciente. Nessa festa, o povo ficava boa parte do tempo ao ar livre, em cabanas feitas de folhagens. Era uma festa das colheitas, e estando assim no frescor dos meses de outono, os judeus do mundo inteiro frequentavam essa festa em maior número do que a da Páscoa ao final do inverno, ou a de Pentecostes no começo do verão. Os apóstolos contemplavam o seu mestre, afinal, fazendo o anúncio corajoso da sua missão na terra, por assim dizer, perante todo o mundo. Então, como nós falamos, realmente era a maior festa, né? Ele escolheu bem. Essa era a festa das festas, pois todo sacrifício que não houvesse sido realizado nas outras festas podia ser feito nessa época. Era a ocasião para a recepção das oferendas ao templo. Era uma combinação dos prazeres das férias com os ritos solenes da adoração religiosa. E era uma época de júbilo racial, mesclado a sacrifícios, a cantos levíticos e a toques solenes das trombetas prateadas dos sacerdotes.
À noite, em um espetáculo impressionante, o templo e as multidões de peregrinos eram brilhantemente iluminados pelos grandes candelabros que queimavam com muito brilho nos pátios das mulheres e também pelo resplendor de dezenas de tocheiros nos pátios do templo. Toda a cidade ficava alegremente decorada, exceto o castelo romano de Antônia, que dominava em um contraste sinistro essa cena festiva e adoradora. E como os judeus odiavam essa lembrança sempre presente do jugo romano. Então, acho que podemos parar aqui. Depois continuamos na semana que vem, se quiserem fazer mais comentários sobre o que a gente viu até aqui. Lilian, Então, não sobre a mulher, né? Porque eu não sei, acho que eu vi alguns comentários acusando tanto a mulher quanto o homem ali, mas eu acho que a mulher ela não tinha outra saída. Ela era casada, ela tinha que obedecer o marido, né? Não sei até que ponto ela tinha para onde ir se ela abandonasse o marido, porque o marido fazia com ela, né? Esse comércio do corpo dela. E Jesus viu que, no fundo, ela não tinha essa intenção, né? Porque ele não ele não condenou ela. Então, eu acho que ela não tinha muito para onde correr. Não sei se qual a culpa dela ali, né? Que depois que Jesus falou isso, ela se libertou do marido porque ela tinha um grupo para onde ir, que era o grupo dos discípulos, né, de Jesus. Eu achei tão lindo, né, que depois ela, ela foi para os discípulos. Achei bonito. e Jesus não tinha nenhum preconceito, né, com o passado, assim, das pessoas, né, desde que eles se É, converteram. Ah, eu acho é, que realmente, Lilian, naquela época, eu acho que os homens eram meio que dono das esposas, assim, elas tinham que obedecer, né? eu acho que sim. Não tinha É, mesmo para onde correr. infelizmente, ela sofreu, assim como muitos, né? Mas ela sofreu na mão desse marido perverso, como diz outro, né? É, tanto que Jesus percebeu, né, que É. não tinha culpa, né, da situação. E eu acho que ele deve ter colocado no que ele escreveu na areia essa coisa do que ele era. Não sei como é que eles chamavam, né? Hoje em dia se chama cafetão, que ali Uhum. o Fernando colocou, mas não sei que palavra que era, mas ele deveria ter colocado a palavra ali, né? Da culpa dele, do que ele estava fazendo com a mulher. É, ele Uma, sabia quem ele era, né? Diz é que desde a uma juventude palavra, dele ele conhecia ele. é uma palavra que ele, ó, saiu correndo. Yara, Aqui me vem assim a força da compaixão, a palavra compassiva de Jesus, né? Ele mostrou ali a força do esvaziamento do julgamento, tanto dos homens, daquela multidão que juntava ali para apedrejá-la, mas também dele próprio que não a julgou, mas que se colocou diante dela e disse: Eu te conheço. Isso é muito compassivo no sentido de estar diante dela sem puni-la. Isso é libertador. Quando você está diante da dor de alguém sem punir essa pessoa encontra fortalecimento para se ver naquele lugar e isso em si a liberta. E não tendo mais julgamento, ela não viu também que ela estava ameaçada. Daí a força do quanto ela foi tocada para enxergar uma saída que até então ela não tinha visto. Ela processou ali com Jesus em pouco tempo todo um ressignificado, né, diante da visão que ela mesma podia estar sofrendo, que ela mesma via, porque
você pensa bem, um marido prostituir a própria mulher é algo que a destrói, né? Mas ali ela não foi destruída como ela vivia. Então, esse engano de que ela tinha que se manter paralisada diante de julgamento e de, olha, isso aí, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo com você. Isso perdeu, esvaziou ali, né? Abriu um campo de visão nela. Eu estou aqui imaginando, né? Hum. Por isso que ele era Jesus, né? Por isso que ele era Jesus. Fernando, Esse fato a gente percebe que duas pessoas, um perdeu, outra ganhou, né? O suposto cafetão perdeu a esposa e ela ganhou, né? A liberdade, né? Se tornou seguidora de Jesus, né? Então foi muito bacana. Ela estava no lugar certo, na hora certa, né? Para ser libertada, né? Foram os dois ali com um intento, mas aconteceu algo maravilhoso, que ela se libertou, né, daquele jugo, né, do marido, né, e foi muito bacana o que aconteceu, né, então essa perda, o reino do céu é assim, né, perde e ganha, né, o marido perdeu a esposa e ela ganhou, né, a salvação, ganhou a liberdade, ganhou o respiro, né, para viver uma vida liberta, né, como filha de Deus, né? Obrigado, Esther. obrigada. Mais alguém? Algum comentário? Eu achei legal que É, ele descreve bem ali a festa, né? E eu achei engraçado as cabanas feitas de folhagens. Eu gostei disso também. devia ser alguma, que nem que aqui no sul, não sei, né? A gente tem um que a gente chama capim Santa Fé, não sei se alguém conhece, e que fazem gazebos, assim, fazem, né, alguma coisa assim nos pátios, mas é uma coisa assim, ele é fininho, assim, comprido, não sei se... E também uma folha, né? É, tem mesmo essa questão, né? Eu imagino que fossem folhas de palmeiras, que era muito rica as palmeiras naquela região, né? Então é muito fácil trançar, né, as folhas da palmeira, né, dos Ah, é. coqueiros e fazer É, essas tendas, né? A Então, tamareira é uma palmeira, né? isso. também acho que E tem sim. muito, né, lá. Liane, Oi, na verdade é o seguinte, eu me lembro, tu falando aí, é um texto belíssimo da igreja que eu frequentava quando era criança, luterana. A festa que mais eu gostava era a festa da colheita. Então, cada um levava as suas coisas que tinha. Aí aparecia peru, garnizé, pinto, galinha, tudo vivo. Levavam lá para sortear, para compartilhar e tal, para fazer doações. Era muito linda a festa, muito linda. E a última festa que eu fui, agora em maio, antes da minha mãe falecer, foi na festa da colheita do interior. E tinha mel, tinha banha, tinha folhagens. Tava muito bonito, e era uma das festas que mais eu gostava. E se enfeitava com essas folhas de palmeira, as entradas do salão de festa, quando era criança, agora não mais. Pegava as folhas de coqueiro e fazia assim um círculo, assim, vindo tipo uma cobertura. Era muito lindo, viu? Era bem bonito. E é uma das festas que mais eu gostava. É isso é, aí. eu só vou mostrar aqui para vocês a foto que tá. Essa aqui é a Nossa Senhora do Caravaggio, então fica lá dentro da igreja, daí eles fizeram esse cacho de uva, assim, com cachos de uva, né? E aqui eles colocaram todas as frutas, as coisas, estava muito bonito. É bem como a Aliane descreveu, assim,
que estava lá essa semana da Legal. festa da colheita. Bonito esse Agradecimento, cacho, né, a eu gostei Deus. disso. Bonito. Que, Fernando? Bem criativo esse cacho de uva feito de cachos de uva, né? É, um cacho de Muito uva legal. feito de cachos de uva, né? Que essa Bacana. época que a cidade cheira a uva, assim, Isso. É a sociedade, né? Aí, Garibaldi, né, Estela? a cidade, é. Mas essa aí é em Farroupilha, aqui do lado, esse santuário aí que fica. Ok. Mais alguém? Se não, então continuamos na semana que vem. Nós fomos até quase, mais ou menos a metade do documento, assim, depois Muito um bom. pouquinho além. Muito bom. Então, Estela, a gente queria agradecer pelo, por toda essa aula, pelos ensinamentos que você compartilhou aqui com a gente. E a gente está ansiosos, estamos ansiosos pela semana que vem, pelo que vem na semana que vem. Eu que agradeço a colaboração de todos aí. Também agradeço, achei muito feliz a escolha do documento, o tema que trouxe para trazer a força do recomeço também, né? Do ano novo. É legal essa troca, porque quando a gente lê o documento, assim, parece que é tão narrativa, mas quando a gente explora um pouco, assim, né, juntos, Muito Aham. rico. aí ele fica bem rico mesmo. Muito bem. Então, eu vou parar de Tá. compartilhar, parar de gravar.